Para a leitura do texto e pedir que você abra a palavra de Deus no Salmo de número 37. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Nós vamos ficar com o texto aberto porque os versículos aqui serão usados como fundamento também para a nossa exposição, mas eu quero ler somente os 8 primeiros. Salmo 37, do versículo 1 até o 8, a palavra de Deus nos diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Até aqui o texto da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação das Sagradas Escrituras na noite de hoje. E eu gostaria de trazer aqui, a partir da noite de hoje, pelo menos as próximas quartas-feiras, tenho em mente pelo menos 3 exposições tratando de um tema que eu julgo ser muito importante e algo muito atual. Eu gostaria de tratar aqui de como as Escrituras nos apresentam o cuidado para com a nossa saúde emocional. Não sei se você tem percebido, mas nós temos vivido dias que têm nos destruído emocionalmente. Nós temos conhecido pessoas que estão tão debilitadas emocionalmente que elas realmente adoecem por causa das emoções. Não sei se você mesmo tem experimentado algum tipo de emoção que tem te levado a esta sensação de que você adoeceu, que você está sendo debilitado por ela. Mas eu gostaria de usar as Escrituras para trazer de alguma maneira nas nossas noites de quarta-feira um ambiente de conselho bíblico, para que Deus pudesse nos dar uma palavra de esperança, uma direção de como nós deveríamos lidar com as nossas emoções. E o tema que eu gostaria de estar desenvolvendo na noite de hoje é que nós devemos guardar o coração quando a injustiça prospera e Deus parece demorar na solução que Ele tem para aquela injustiça. Nós lemos aqui um salmo, e o salmista que compôs este salmo é Davi. Talvez você tenha no cabeçalho aí da sua marcação, que não é do texto original, é um acréscimo das nossas versões. Aqui eu tenho em mãos, tem o seguinte título: Temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Nós sabemos que existem impressões que a vida nos dá, e uma delas é que parece que as coisas funcionam melhor com os ímpios, com os perversos, do que com as pessoas boas. Esta é a impressão que Davi está tendo ao compor este salmo. Mas Deus ministra ao coração deste homem, e ele chega a algumas conclusões. Ele apresenta aqui pelo menos 3 inquietações de um coração que está deixando que as emoções tomem conta e governem a direção da sua caminhada. As reações aqui então que Davi vai nos apresentar, em contrapartida com a resposta de Deus, vai nos trazer um mapa, que nós poderíamos ter aqui um mapa mental, uma circunstância, a interpretação do coração, a reação emocional que este coração apresenta, e qual é então a resposta bíblica, para que nós não deixemos que as nossas emoções nos adoeçam,
ou nos façam reagir de uma maneira pecaminosa, contrária à vontade de Deus. O coração aqui deste homem aparece de uma maneira especial, perturbado pela injustiça. Eu imagino que alguns de nós, ao vermos a injustiça do mundo, também se perturbe de alguma maneira. Talvez quando você assiste aí uma TV, vê uma reportagem, por exemplo, de um pai que maltrata um filho, aquilo causa algum tipo de indignação. De um homem que se coloca numa posição de superioridade e começa a maltratar outras pessoas, talvez autoridades, seguem praticando injustiça, seguem roubando, seguem prejudicando os outros, e parece que nada acontece com eles. O texto vai apresentar um coração que faz algumas perguntas, e ele responde da seguinte maneira: isso não deveria estar acontecendo. Deus deveria fazer alguma coisa, ou eu mesmo deveria fazer algo para mudar essa situação. Não há paz então no coração dessa pessoa, porque enquanto isso não está resolvido, parece que nada está acontecendo para mudar as coisas. A reação emocional então que ele apresenta diante da pecaminosidade é a indignação. Não é apenas então um reconhecimento do mal, mas é aquela permissão que damos para que as coisas que estamos presenciando nos incendeiem por dentro e comecem então a governar as nossas emoções, governar o nosso coração, e nós começamos a reagir a partir destas emoções. O problema não é então perceber a injustiça, aliás, esse deveria ser o olhar do justo, nós tivéssemos a percepção da injustiça. O problema é assumir que Deus não está fazendo nada ou está demorando para agir. Veja o que ele vai dizer então como remédio para isso no versículo 3. Confia no Senhor, não te indignes. E como remédio para esta emoção que pode adoecer o coração, ele oferece a confiança em Deus. Por que confiar em Deus? Porque confiar em Deus é colocar na mão de Deus o julgamento sobre as coisas. Você já percebeu o quanto nós queremos julgar as situações? E nos colocamos no papel de juízes, diante de coisas que nós nem sempre entendemos de uma forma completa. Nós desejamos que Deus julgue a partir da nossa própria justiça. Quem nunca orou contra alguém, dizendo-se pedir justiça diante de Deus? Tem oração contra, gente. Nós deveríamos abrir a nossa boca para abençoar as pessoas, mas nós somos capazes de até pensar: Senhor, aquele sujeito mau, tanta gente boa com câncer, e uma pessoa daquela lá, o senhor não pode dar nenhum câncerzinho para ele, já estava resolvido. Nós somos capazes de pensar em tipos de vingança, que se nós colocássemos num papel, o povo nos acharia psicopatas. O texto está dizendo que o remédio para a indignação não é a justiça humana, não é o agir do homem, mas é a confiança no Deus que julga todas as coisas corretamente. Deus conhece todas as circunstâncias, concordam comigo? Deus sabe tudo o que está acontecendo, Ele é quem examina todas as motivações, e Ele é o único capaz de julgar perfeitamente, com justiça perfeita. Nós não somos. Nós julgamos em parte, percebemos em parte, analisamos com uma justiça própria. Por isso, o salmista está nos dizendo: confia no Senhor. E o que nós devemos fazer além de confiar? O texto segue dizendo: faze o bem. Contra este calor da indignação, nós nunca deveríamos desejar o mal e nem agir de forma maldosa como uma vingança contra os malfeitores. Pelo contrário, nós deveríamos confiar no Senhor e continuarmos fazendo o bem. Enquanto Deus cuida do julgamento, o que é que eu faço? Eu obedeço e pratico as obras que agradam a Deus, eu faço o bem. E o que eu estou mostrando aqui, que quem governa o meu coração não são as minhas emoções, mas é o Deus que controla todas as situações. Nós não precisamos, meus irmãos, controlar o julgamento.
quando nós confiamos no juiz. Nós podemos descansar na justiça de Deus se realmente cremos que Ele é o Deus que julga corretamente. Você já deixou para lá alguma coisa? Colocou na conta da graça e dizer: eu não vou revidar, eu não vou me defender, eu não vou aplicar a minha justiça, eu vou descansar em Deus. Aquilo te feriu, aquilo te magoou, aquilo te prejudicou, mas você tomou a decisão: confio em Deus e vou continuar fazendo bem. Isso é um alívio para a alma, quando nós aprendemos a não exercermos a nossa própria justiça, não buscarmos a vingança, não queremos o nosso direito. Quando aprendemos a confiar na justiça do justo juiz, isso é um bálsamo, um remédio para o nosso coração. Então, na indignação, não se esquente por dentro, não permita que o calor tome o seu coração, não te indignes por causa do malfeitor, ou dos malfeitores que nós conhecemos. Confia no Senhor, faz o bem, é um remédio para a sua alma e para o seu coração. Segunda atitude aqui que nós vemos é que nós devemos trocar a inveja pela satisfação. Veja o que diz o texto. Versículo 1 vai dizer: nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, o salmista está nos dando aqui uma realidade da situação. O sujeito está lá com Monza 82 em 2026. Com o ar-condicionado quebrado, e o único vento que chega para ele vem pelos pés, porque o assoalho está todo comido de ferrugem e furado. Encosta do lado dele o quê? Uma Porsche zerada. Fala sério, dá para ter uma invejinha nesse momento. A inveja é próprio da nossa natureza humana. Nós nem sempre temos grandes invejas, nós temos pequenas. Olhamos para as situações da vida e desejamos aquilo. O perverso aqui é colocado como alguém que tem algo que o justo desejaria ter. Não são coisas ilegítimas. Uma casa, um bom carro, um sustento melhor para a sua família, uma saúde melhor, coisas que nós vemos na humanidade e nem sempre elas estão nas mãos de pessoas boas. Às vezes elas estão nas mãos de pessoas que nós sabemos que são ímpios, malfeitores. Olhando para essas coisas, muitas vezes nós perguntamos: por que eu não posso ser esta pessoa? A inveja, às vezes, ela é disfarçada de objetivos que nós temos na vida. A Bíblia tem um último mandamento nos 10 mandamentos: não cobiçarás. Esse é o pecado do coração, meus irmãos. As pessoas não veem, ninguém percebe, mas os nossos olhares revelam onde é que nós estamos pondo o nosso coração. Muitas vezes são nas coisas. O que o salmista está apresentando aqui é esta circunstância. O coração dele, olhando a vida de um perverso, pensa, interpreta aquilo dizendo: eu também deveria ter, eu deveria possuir aquilo. Minha vida seria muito melhor se eu tivesse o que ele tem. Certamente um Porsche é melhor do que, nos nossos dias, um Monza 82. O sujeito quis ter um Monza zero em 1982, mas só conseguiu comprar em 2026. Ele gostaria de ter uma vida diferente, e ele começa a interpretar essa circunstância da seguinte maneira: Deus foi mais generoso com ele do que comigo, eu sou o justo, eu deveria estar experimentando aquilo, por que Deus não me proporcionou a mesma coisa? A reação emocional, então, apresentada pelo salmista é a inveja. A inveja, então, é uma tristeza diante do bem que o outro recebeu. Sabia que é mais difícil para algumas pessoas sorrir com os que sorriem do que chorar com os que choram? Na miséria, na dor, nós temos mais compaixão do que a capacidade de nos alegrarmos quando alguém prospera. É mais difícil para o nosso coração
vermos alguém crescendo e nós nos alegrarmos com o crescimento dele. Esse é um exercício difícil para nós. A inveja é essa tristeza, mesmo que disfarçada, de objetivos a serem alcançados, a respeito do bem que uma outra pessoa recebeu. Ela nasce quando nós transformamos algo que desejamos numa necessidade indispensável para a nossa felicidade. Aqui está uma chave a respeito da inveja. Normalmente, nós batizamos desejos com o nome de necessidade. Eu quero aquilo, e eu substituo este querer por eu necessito disso. Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas Deus nunca disse que atenderia e nos daria tudo aquilo que nós desejamos. A inveja entra nesse momento em que nós desejamos algo que não temos. Agora veja qual é a substituição, um revestimento dessa atitude. O verso 4 vai dizer assim: agrada-te do Senhor. Não tenha invejas do homem que prospera, dos malfeitores. O remédio para isso, agrada-te do Senhor. Não é agradar ao Senhor, para que Ele nos dê alguma coisa. Essa seria uma leitura sem uma interpretação correta da língua portuguesa. Agradar-se de Deus, do Senhor, é encontrar no Senhor a satisfação para a nossa vida. O texto está dizendo que quando Deus me satisfaz plenamente, ou seja, quando eu estou contente com o que Deus é para mim, a inveja não tem mais lugar no meu coração. Eu me contento, não porque eu não posso alcançar, eu me contento porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Agradar-se de Deus é satisfazer-se em Deus. O texto então está dizendo que nós não devemos nos alegrar simplesmente quando Deus nos dá alguma coisa. Nós deveríamos nos agradarmos dele, simplesmente porque Ele é quem Ele é, o Senhor. Ele é o Deus da nossa vida. O salmista no Salmo 23 vai usar a mesma linguagem, dizendo: o Senhor é o meu pastor. E a tradução mais literal seria: e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é porque Ele vai me dar tudo o que eu quero, é porque eu não preciso de mais nada, eu já tenho Ele. Tudo o que eu preciso eu tenho em Deus. Por isso, meus irmãos, a pergunta a respeito deste coração que muitas vezes é invejoso é esta: você está agradecendo pelo que recebeu, ou comparando constantemente a sua vida com os outros, olhando para a grama do vizinho porque ela está mais verde, para o carro do vizinho porque ele é mais moderno, para a casa do vizinho, para as conquistas, para a prosperidade aparente das pessoas, e não está encontrando alegria naquilo que Deus já está te dando. A inveja entra nesta situação, mas ela perde a força quando Deus se torna o nosso maior tesouro. Por isso o salmista vai nos dizer: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em último lugar, depois da indignação, desse olhar para a injustiça, depois da inveja, desse olhar para o que os outros possuem, o salmista vai nos mostrar a respeito de um outro sentimento, uma outra emoção, que nós poderíamos traduzi-la como impaciência. Veja o que diz o texto no verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Que aparentemente aqui é aquela sensação de que nada muda, de que nós entramos num ciclo de horrores e de reações que nós temos por conta de circunstâncias que sempre se repetem. A situação não muda, a injustiça não acaba, parece que Deus não age, tudo parece demorar. A interpretação do coração então é essa: Deus já deveria ter resolvido isso, mas até agora nada aconteceu. Eu não vou conseguir descansar enquanto isso estiver assim. Veja que as emoções vão produzir algo que nós traduzimos por impaciência.
eu não quero esperar. Normalmente o impaciente, ele age, porque é uma reação, eu preciso resolver, já que Deus não faz, vou eu. Depois lá na frente, para alguns, dá tudo errado, e a gente chama Deus para consertar, mas normalmente o impaciente não espera Deus agir, ele começa algo para que Deus conserte depois. A produção do coração não termina com a impaciência. Vai dizer aqui que esta impaciência vai gerar ira. A ira é também uma consequência da impaciência. Quando eu estou impaciente com algo e eu me sinto lesado, eu me sinto afligido, quando eu me sinto coagido por uma situação que não muda, a ira é uma consequência disso. A ira vem nas formas mais variadas. A pessoa explode, e a cólera produz a ira aparente, o sujeito sai com gritaria para todo lado, às vezes ele não grita, ele não explode, mas ele franze a cara, ele parece aqueles pitbull raivoso. A ira se revela quando eu dou numa frase aparentemente suave e mansa, num tom de voz agradável, uma flechada naquele que está recebendo aquele tipo de frase da minha boca. A ira também se revela quando eu me fecho e eu crio para dentro de mim quase que um vulcão. Em algum momento, aquilo vai entrar em erupção, nós nunca sabemos quando, mas eu vou acumulando aquele calor e vou produzindo esta sensação de impaciência. A palavra que o salmista vai usar aqui é furor, alguém furioso, alguém raivoso, alguém que não é agradável de se estar por perto. Você conhece gente assim? Talvez você deveria fazer assim. Eu sou assim, pastor. A maioria de nós tem a impaciência, produzindo ira, furor e consequências desastrosas. O que o Salmo vai dizer que nós deveríamos colocar no lugar disso? O verso 7 diz assim: descanse no Senhor, espere nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe o que é esperar em Deus? Um pouco à frente, no versículo 11, nós vamos ter aqui uma daquelas referências do Novo Testamento, nas bem-aventuranças, uma delas, o Senhor usa este versículo para apontar para aqueles que esperam em Deus. Verso 11 vai dizer assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A mansidão tem a ver com esperar em Deus. O manso não é o calmo. O manso aqui é alguém apontado como dócil. O contrário de manso é selvagem. O contrário de dócil é aquele que não pode ser domesticado. O que Deus está dizendo é que nós devemos conviver com as circunstâncias, entendendo que Deus está nos domesticando nelas. Deus está nos ensinando, treinamento. O Mário tem uma produção de animais para serem treinados para uso doméstico. Ele tem um canil, se você não sabe, se você quiser adquirir um cachorrinho daqueles especiais, que aprendem um monte de coisa, pode conversar com o Mário. Daqui uns dias tem uma ninhada nova aí, duas, se Deus quiser, Mário? Lá em casa não entra cachorro. A gente já teve um daqueles caramelo vira-lata terrível. O nome dele era Bisteca. E ele morreu com 14 anos. Pensa numa canseira. Ele passou por 3 casas. Mas ele era vira-lata de verdade. Aquele raiz. Comia tudo quanto é bicho, rato, gato não aparecia. Não é o caso dos animais que o Mário produz. Não dá para ter esse tipo de animal sem que ele seja um ser dócil. E o que é um ser dócil? Alguém que aceita o comando de alguém. Alguém que aceita ser ensinado, alguém que depois de ensinado se contenta em repetir aquele ensino. Deus está dizendo que Ele está nos ensinando, e o que Ele está produzindo em nós é a mansidão,
Você se lembra do que o Senhor Jesus nos disse? Aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com as circunstâncias, porque esta é a fórmula mágica para não nos vivemos de forma impaciente, cheios de ira, cheios de furor. Deus está treinando nas circunstâncias adversas. Por isso ele vai dizer: descansa no Senhor, espera nele. Não toma nenhuma decisão precipitada. Não faça nada que Deus não se agrade. Comece a reagir de uma forma bíblica esperando no Senhor. Pastor, mas esperar é difícil. É claro que esta espera no Senhor aqui não é uma espera inerte. A paciência, a mansidão não nos torna inertes. Veja o que ele diz, ele espera como? No caminho. Enquanto nós andamos, nós esperamos o Senhor, nós continuamos obedecendo e esperando no Senhor, nós continuamos fazendo aquilo que nós devemos fazer, buscando a nossa provisão diária, buscando e olhando para a injustiça e avaliando o mal como sendo mal, mas em tudo isso nós ainda estamos esperando no Senhor. Por quê? Porque os ímpios já têm a sentença para a vida deles. O que nós precisamos fazer é imitar o Senhor Jesus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 23, nós temos um exemplo de mansidão. O Senhor Jesus é relatado pelo apóstolo Pedro desta maneira: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O Filho de Deus nos deu o exemplo de mansidão. Quando cuspiram na sua face, ele não revidou. Mesmo podendo, ele não levantou um dedo contra os seus algozes. Pelo contrário, do alto da cruz, ele disse ao Pai: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando ele recebeu insinuações de que ele era filho de Belzebu, filho de Satanás, o santo de Deus, o eterno, sendo acusado de ser o próprio diabo, o filho do diabo, ele não revidou o contrário. Sabe por quê? Porque como um homem manso, de forma perfeita, ele sabia que Deus julga os malfeitores. Em algum momento a justiça de Deus se fará. Mansidão é isso, saber que Deus controla todas as coisas. E se Deus está permitindo isso, Deus tem algum propósito. Será que você estaria disposto a viver assim? Estaria disposto a obedecer a Deus enquanto as circunstâncias não mudam? As circunstâncias não mudam muitas vezes porque é na circunstância adversa que Deus está treinando a nossa mansidão. Meus irmãos, eu quero concluir então trazendo aqui um resumo destas 3 trocas do coração como um remédio para a nossa alma, um remédio que cura as nossas emoções. O Salmo 37 então vai nos mostrar como essas circunstâncias podem alcançar o nosso coração. Por isso, diante da injustiça, nós somos tentados a viver indignados, inflamados, cheios de cólera, querendo colocar a nossa força para resolver. Deus, porém, nos chama para uma vida de confiança nele. Ele está dizendo para nós: obedeça, faça o que você precisa fazer e deixa que a justiça eu faço. No tempo certo, na hora certa, a justiça de Deus vem e ela virá retamente, definitivamente no último dia. Diante da prosperidade dos outros, nós somos tentados a sentir este sentimento de inveja, este desejo por algo que Deus não me proporcionou. O remédio para isso: encontre satisfação em Deus. Acorde de manhã, passe aquele cafezinho preto que está caro para caramba, né? Enquanto você está tomando aquele cafezinho, logo de manhãzinha, você: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sustentado a minha casa e a minha família. O Senhor tem me dado condição de sair para trabalhar hoje, de buscar o pão, e se eu não tenho ainda um emprego, eu sei que de alguma maneira o Senhor já está provendo para mim.
Eu tenho aqui os meus filhos, eles não são perfeitos, mas o Senhor me deu, e eu quero treiná-los para obedecer a Ti. Encontre satisfação na vida que Deus já te deu. Não permita que os seus olhos se tornem olhos invejosos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Diante da demora da justiça, nós somos tentados à ira, à impaciência. Deus nos chama a descansar e esperar nele. Relaxa. Logo, logo o trono branco será trazido no meio dos homens, e com ele o justo juiz, e ele se encarregará da vingança. A vingança pertence ao Senhor. Você olha para o ímpio, ele prospera, tem uma vida regalada. Meus irmãos, a eternidade espera de duas formas: aqueles que ressuscitarão para a vida, porque foram tementes a Deus e receberam o sangue de Cristo como aval para a sua salvação, e aqueles que rejeitaram a obediência a Deus, estes amargarão uma ressurreição para a morte eterna. Eu não trocaria os maiores tesouros deste mundo por uma eternidade no inferno. Essas pessoas estão cegas e eu não deveria invejá-las e nem me impacientar diante dessas situações. Portanto, trocas que nós precisamos fazer. Troque a indignação pela confiança no Senhor. Troque a inveja pela satisfação no Senhor. Troque a impaciência pela esperança no Senhor. É assim que Deus nos ajuda a curar estas emoções que muitas vezes nos adoecem. Nós estamos nos aproximando de momentos muito propícios a emoções violentas. Não se deixe levar por elas. Lembre-se que o Senhor tem um remédio para o nosso coração, e Ele está nas Escrituras. Antes de querermos transformar as situações, nós deveríamos nos preocupar conosco mesmo. Cristo não é apenas um exemplo para nós, Ele é o padrão para nós. Nós deveríamos imitá-lo. Ele é o nosso Salvador, e Ele nos salvou para que nós sejamos um povo diferente. Por isso, meus irmãos, diante dessa palavra, examine o seu coração. Qual injustiça está alimentando a sua indignação? Talvez seja lá no seu trabalho. Talvez seja algo que você está vendo demais. Sabe aquele site de notícia? A gente gosta, gasta tempo. Aquilo ali às vezes envenena a gente. Você liga a TV, é só tragédia, é só notícia ruim. Abre a Bíblia, vai ler as Escrituras. Aqui tem esperança para a vida do crente. Não sei que tipo de comparação você está fazendo. Minha vida não sai do lugar, pastor. Já tentei de tudo, não consigo prosperar, eu não vou para frente. Eu sei que seria bom que eu te falasse aqui: Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para você, amanhã vai ser diferente, mas talvez não seja. O que Deus está dizendo para você: será que você já não tem tudo que você precisa? Será que Deus não é capaz de satisfazer esse vazio? O que você quer colocar neste lugar? Existe um buraco infinito aí para o coração do homem. Os desejos, as vontades, elas nunca cessam. A partir do momento que você tem algo, você quer outro melhor. O sujeito que comprou o Monza em 82 tirou um carro zero, mas ele quer outro hoje. Quantas coisas, um celular, uma casa, uma conquista, um projeto. Nós vamos só substituindo desejos. Sabe por quê? Porque o buraco no nosso coração só pode ser preenchido pelo Deus infinito. Só Deus pode suprir as nossas necessidades. Não é sua esposa que supre a sua necessidade, não é seu marido que supre a sua necessidade, não é o seu trabalho, o dinheiro, nada disso é capaz de nos satisfazer. Só Deus pode nos satisfazer plenamente. Então, não se compare com outras coisas, com outras pessoas. Busque satisfação no Senhor. Não deixe a inveja produzir esse tipo de emoção que te adoece. Se estiver demorando, espera no Senhor. A justiça está vindo e ela não tarda, porque o Deus que nos prometeu não mente jamais. Até lá, descanse e
Cuide da sua saúde emocional, através dos conselhos que a palavra de Deus traz a você. Não permita que as circunstâncias dominem o teu coração, governem o teu coração. Tenha o teu coração e as tuas emoções restauradas pela palavra de Deus, que cura qualquer tipo de mal, inclusive os males emocionais que nós temos sofrido nos últimos dias. Confia nele, deleite-se nele e espere nele, é o que a palavra nos ensina. Amém, meus irmãos?